Boa tarde, galera, tudo bom? Professor André Luiz, professor de Geografia das turmas de segundo ano da tarde. E nós estamos aqui com essa videoaula para conversar um pouquinho com vocês a respeito de população mundial, tá certo? Turma, em 2015, o número de pessoas habitando o planeta Terra chegou a 7,3 bilhões de pessoas. Esse número nos remete a questões fundamentais. Em que ritmo o crescimento da população tem ocorrido? Esse crescimento é uniforme em todas as regiões do globo? Que porções do planeta a população ocupa? Como se alimenta? Como trabalha? Como se desloca? De que maneira toda essa população tem convivido, considerando a diversidade cultural que nos apresenta? Então, são várias temáticas, galera, que nós vamos ter que conversar a respeito de população. Mas, primeiramente, vamos a uns conceitos que são fundamentais para que você possa compreender. Demografia. Pessoal, a geografia é uma ciência que apresenta várias áreas. Então, por exemplo, tem a climatologia, que é a parte da geografia, que, como o próprio nome diz, vai estudar os climas. Tem a pedologia, que é a parte da geografia que estuda os solos. Tem a geomorfologia, vai estudar as formas de relevo. Então, assim como tem também a demografia, que é a parte da geografia que vai estudar a população. De uma maneira mais detalhada, é a área do conhecimento que se dedica a descrever, analisar e interpretar as características da população em suas mais variadas dimensões, como a distribuição, de que forma essa população está distribuída ao longo do planeta, se a população está crescendo, se mantém uniforme ou se está diminuindo, a sua composição étnica, a sua estrutura etária, é formada por jovens, por idosos, por adultos, a sua composição por gênero, masculino ou feminino, a dinâmica espacial, a questão das migrações, tudo isso vai ser estudado pela demografia, que é a área do conhecimento que se dedica a descrever, analisar e interpretar as características da população. Ok? Outra definição importante é você saber diferenciar população absoluta de população relativa. A população absoluta refere-se ao número total de habitantes que vivem em determinado lugar. Quantas pessoas vivem naquele lugar? Isso é a população absoluta. Já a população relativa você vai obter ao fazer a divisão do número total de habitantes de um país, que é dividido pela área do seu território. Ao fazer essa divisão, o número total de habitantes pela área do seu território, você vai encontrar um valor, e esse valor é chamado de densidade demográfica, que também é conhecido com o nome de população relativa. Então, para encontrar a população relativa, você divide o total de habitantes daquele país pela área, pela extensão daquele país. País populoso é quando o número de habitantes é bastante elevado. Por exemplo, o Brasil é um país populoso. O Brasil é a quinta maior população do mundo. Tem muitas pessoas habitando o nosso país. Por esse motivo, por ter muitas pessoas, por ser um país com uma população bastante elevada, ele é um país populoso. China, Índia, populações mais de 1 bilhão de habitantes, são países populosos. Diferente de país povoado. Quando um país apresenta densidade demográfica elevada, é considerado densamente povoado. E quando apresenta baixa densidade demográfica, ele é considerado pouco povoado. Então, note,
Para você saber se o país é muito povoado ou pouco povoado, você primeiro precisa encontrar a densidade demográfica, que nós vimos lá em cima, quando você divide o total de pessoas pela área. Se der um número alto, o país é muito povoado. Se der um número baixo, o país é pouco povoado. Certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de países povoados e de países populosos. Nós que é diferente, ó. País populoso: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão. Você tem os 10 países mais populosos do mundo. Total de habitantes elevados, muitos elevados, muita população. Já os países muito povoados, você vai olhar a densidade demográfica. Note que a densidade demográfica de Mônaco é de 16.780 habitantes. 16.780 habitantes por quilômetro quadrado. Então é muita gente vivendo em 1 quilômetro quadrado. Por isso é um país povoado. Singapura, Bermudas, Malta, Bahrein, Barbados, Taiwan são exemplos também de países muito povoados. Tá clara essa diferença? País populoso, muitos habitantes. País povoado é quando a densidade demográfica é alta. E a densidade demográfica você vai encontrar a partir da divisão do total de habitantes pela área, extensão do país. Ok? Distribuição da população mundial. Assim como ocorre com a população de um país ou de uma região, a população mundial está distribuída de forma bastante desigual na superfície terrestre. Nas regiões mais densamente povoadas, a densidade demográfica chega a mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Muitas vezes até mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado, formando verdadeiros formigueiros humanos. Em contrapartida, outras regiões da superfície terrestre têm densidade demográfica muito baixa, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, formando grandes vazios populacionais. A distribuição tão desigual da população pela superfície terrestre pode ser explicada por diversas razões, tá? Os grandes focos de povoamento no leste e no sul do continente asiático têm explicações históricas relacionadas ao florescimento de civilizações milenares, como a chinesa e a hindu. As áreas de ocupação muito antigas são, em geral, mais densamente povoadas que as de ocupação mais recente. Outro motivo são razões históricas. Também por fatores de ordem econômico, as regiões mais industrializadas e desenvolvidas do planeta, como grande parte do continente europeu, o nordeste dos Estados Unidos, o Japão, são intensamente povoadas. Como sabemos, regiões de crescimento econômico e que oferecem boa qualidade de vida tendem a atrair imigrantes de outras áreas, tornando-se assim mais povoadas. Outra característica, elevadas densidades demográficas também são encontradas em regiões economicamente menos desenvolvidas, mesmo em países muito pobres. É o caso, por exemplo, de certas regiões de povoamento milenar, como Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Paquistão e Vietnã no continente asiático, e de outras regiões em países marcadas por altas taxas de crescimento demográfico, como Ruanda, Uganda, Nigéria e Burundi no continente africano. As regiões extremamente geladas nas zonas polares e o vasto interior dos desertos áridos, como o Saara, o norte da África e a de Gobi, entre a China e a Mongólia, na Ásia, apresentam densidades demográficas muito baixas em virtude das limitações impostas pelas condições naturais à ocupação humana. Então, galera, a população mundial está mal distribuída no globo terrestre. Você tem regiões onde tem uma maior quantidade de pessoas e região onde você tem uma menor quantidade de pessoas. E isso aí está relacionado a características
aspectos históricos, aspectos econômicos, tem a ver com a parte cultural, enfim, são várias as situações que fazem com que essa população fique mal distribuída no globo terrestre, tá bom? Então aqui você tem habitantes, mais de 1.000 habitantes, entre 100 até 999, de acordo com a coloração. Note que aqui, ó, o Nordeste dos Estados Unidos, a Índia, a China, aqui o continente africano, aqui a região do Brasil, você tem a Europa, você tem uma população mais presente. Em outras regiões, como aqui, por exemplo, no Canadá, você tem poucas pessoas, né, por conta da aridez do deserto, do Saara, você também tem poucas pessoas, enfim. A população está mal distribuída ao longo desse globo terrestre por conta de alguns fatores que você vai encontrar lá ao fazer a leitura do seu livro didático no capítulo 4, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai continuar conversando mais sobre população mundial. Um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!